nesse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. Cada pessoa tem que lembrar assim que a importância é dela. Como ela faz para manter-se a importância? Porque quando uma pessoa perde a consideração, ela foi perdendo a consideração, o jeito, o costume, a maneira. Então nós temos que lembrarmos assim que o valor é individual e esse procedimento é que nos dá a nossa condição de ir sobrevivendo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. É muito importante assim, porque nós perdemos a sensibilidade dos sons que são emitidos na época do Natal. E cada um hoje teria que estar numa condição bem importante de ver que esses sons hoje são de exortação. Então a vinda do Filho de Deus para a Terra foi um ato de amor de Deus Pai, possibilitando assim que Ele abrisse de volta o caminho para o paraíso, possibilitando que os espíritos humanos ainda tivessem a oportunidade. E é muito bom cada um lembrar assim que o amor de Deus, ele é um amor abrangente. Aqueles que ainda apresentavam numa condição de uma centelhazinha vivificando, possibilitou que esses tivessem a condição de voltar para o paraíso. Então não é um amor permitindo a todos que voltem para o paraíso. Cada pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer o esforço para melhorar-se. E nós temos que fazer o esforço de muitas maneiras. Nós vamos observando assim que para muitos o benefício de terem as coisas materiais virou um problema. Então a pessoa tem que lembrar que a vida dela tem muita importância na matéria grosseira. E ela tem que lembrar que ela tem importância se ela tiver vivificado para o espírito aquilo que ela tem. E é bom cada um lembrar assim que quando a pessoa tem as coisas materiais, ela tem uma responsabilidade junto aos seres humanos. E ela tem uma responsabilidade maior ainda junto ao Criador. Por ela ter aquelas coisas materiais, tornou-se um administrador. Isso é bem simples assim. Se a pessoa usa erradamente, ela terá consequência. Temos que lembrarmos assim que esse trabalho de verificação das consequências, não precisamos de ir longe, é no nosso meio familiar. Conhecidos do nosso pai, conhecido do irmão do nosso pai, conhecido dos nossos conhecidos, temos que ir fazendo essa diferença. E nós temos que lembrarmos assim, que o esforço para a vida espiritual, ele é bem simples. Tem que conhecer os mandamentos, porque eles são auxílios. Quando uma pessoa está descendo ou subindo uma escada, sempre tem um lugar para ela colocar a mão, é um auxílio. E os auxílios apresentam-se nesta condição, desse corrimão, quando a pessoa está em vontade de encontrar-se numa condição que dê a ela uma segurança, ela tem que ter uma firmeza. Uma firmeza é bem importante, porque independente do que acontece na vida da pessoa, ela não tem desespero. Ela procura ter uma condição de ter um saber para sair daquela situação que está apresentando. Isso é bem simples e muito importante de cada um observar, que nós temos uma capacidade de mudar a norma do tempo e do espaço, de saber antes o que vai ser bom para a nossa vida. Temos muitos exemplos assim que nos possibilita esta condição de saber antes o que vai ser bom. E nós temos que ter uma condição de apresentar uma segurança. Essa segurança tem que ser sempre com os ensinos. A segurança é como um nadador. O esforço que ele faz, ele tem que continuar fazendo. Porque numa correnteza, quando apresenta-se um esmorecimento, ele volta para trás. Então ele volta para trás e ele terá que fazer muito esforço para conseguir encontrar-se no estágio anterior em que ele se encontrava. Agora ficou exaurido. Então nós temos que lembrarmos que a vida apresenta estas circunstâncias.
E é bom cada um lembrar que as limitações que apresentam para nós é bem interessante, porque elas são como uma montanha. Só que essa montanha, quando uma pessoa vai caminhando sobre ela, ela vai cedendo. A convicção da pessoa, o conhecimento, o jeito que ela tem o comportamento na vida. Então a gente vai observando assim que as limitações que são apresentadas apresentam-se como uma montanha e a pessoa vai caminhando sobre ela e essa montanha vai cedendo. E durante muitos e muitos anos a pessoa vai lembrando assim que não teve fase que não fosse difícil. Isso fica bem fácil de observar em todos os setores. A dona de casa, nas responsabilidades que ela tem e no outro dia que ela continua tendo as responsabilidades, ela levanta e vai fazer os afazeres. Aquele empregador, aquele funcionário apresenta a mesma coisa. Então as noites mais difíceis, então a pessoa não teve a condição de ter uma recomposição orgânica, de restabelecer o cansaço do dia anterior, a pessoa levanta e vai para as funções que são de responsabilidade dela. Na nossa vida física, nós vemos assim. Na nossa vida espiritual, nós temos que lembrarmos que o que faz a pessoa ficar acomodada é a decadência. Nós vamos aceitando as referências que nos apresentam e nós não vamos verificando a procedência dessa referência. Quando a pessoa tem um documento que ela precisa de ter aquele documento e precisa de assinar aquele documento, ela se conhece de leis, daquilo que está escrito, ela então lê e assina. Se ela não conhece, ela dá para um profissional ler aquele documento e explicar a ela aquilo que está escrito. Essa é uma condição bem simples. Para a vida nossa espiritual, é o mesmo procedimento. Nós teríamos que sair da acomodação, dessa condição de morno, de aceitar o que nos apresentam e de ir verificando aquilo que está falando, qual é o fundo de verdade que existe naquilo. Isso é físico. Então, a nossa vida, ela tem muita importância para nós mesmos, independente da pessoa ter tido na matéria grosseira muitos recursos financeiros ou não ter tido, porque não tem referência na vida interna de uma pessoa se ela tem muito recurso ou se não tem, porque fica bem fácil assim. Se perdeu a saúde, os dois vão para o mesmo lugar, para a casa de repouso. Esse trabalho é diferente, que a pessoa tem que fazer esforço para ela mesma. E nós temos que lembrarmos assim, que as limitações que nós colocamos, somos nós que colocamos. Temos que lembrarmos assim, que para aquele documento, nós fomos procurar aquele profissional que entende daquilo que está escrito naquele documento. E ele nos orientou que tem que tirar essa cláusula ou tem que fazer uma mudança nessa cláusula. Fica bem fácil assim. Ou que o documento está muito bem redigido, que pode ser assinado. Na vida interna é que é muito mais sério, que é muito mais grave, porque nós irradiamos aquilo que nós somos de dentro. Então o que nós somos de dentro é aquilo que nós vamos transmitir. E a gente vai observando assim, nos conhecidos, aquele que não irradia direito, ele tem termos pejorativos. E as pessoas evitam de ficar nas suas proximidades. Perceber como nós somos não é um trabalho para os outros, é sempre individual. Porque para os outros, nós temos que fazer as coisas direito. Aquela dona de casa, se ela não preparar o alimento direito, o alimento não será comido. Então ela vai ter consequências, porque os filhos não ficarão nutridos e ela tem dentro dela uma condição bem séria. Porque ela que prontificou em trazer os filhos. A responsabilidade é dela, daqueles filhos que não vão alimentar aquele alimento que foi preparado porque não apresenta uma qualificação de gosto, de sabor, de textura, de combinação dos ingredientes. Isso é físico. Aquele homem que não apresenta uma condição de irradiar aquilo que ele é por dentro, ele também não será considerado. E na nossa vida,
O valor é a consideração, é como nós transmitimos. Então, uma pessoa que tem habilidades profissional, habilidades de fazer essa função ou aquela função, apresenta qualquer coisa, quando aquele chega, pergunta para ele. Essa qualidade para as coisas na matéria grosseira, nós vamos desenvolvendo. Mas para o espírito, está sempre relacionado assim. As coisas do espírito, ela não apresenta floreamento. Porque aquele homem que tem habilidade, ele põe a mão na massa. As coisas do raciocínio, elas sempre apresentam glórias, maneiras, posturas. Então é da personalidade. E é bem interessante, porque não apresenta uma consideração. Sempre estamos avaliando as pessoas como elas apresentam. Então nós sempre fazemos as referências dos cursos que a pessoa fez, das localidades que ela visitou e dos bens materiais que ela adquiriu. Mas nós temos que lembrar da diversidade que existe na criação. Perdemos essa capacidade. Muitas vezes não valorizamos, por exemplo, na nossa moradia, aquela pessoa que prepara aquele alimento diário 50 anos e que todos ficam felizes quando recebem aquele alimento. Ficou tão corriqueiro aquilo na nossa vida que nós esquecemos de valorizar aquela pessoa, aquele que tem aquela capacidade de resolver as coisas, nós esquecemos. Sempre estamos querendo apresentar aquele que tem as referências externas, que para a vida exterior dele não servem, assim como para a vida interior, porque para a vida exterior serviu um tempo depois ele é substituído naquela empresa, ou ele mesmo pede a substituição. Esses valores nós temos que cultivar. Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. Então nós temos que fazer a referência assim dos valores internos e de lembrar assim que com os valores externos nós somos muito mais responsáveis, porque nós temos a responsabilidade perante aos nossos semelhantes e perante ao Criador. Porque na vida nossa de matéria grosseira, aqueles que têm as coisas materiais, ele tem que lembrar assim, que ele fez um trabalho num período anterior para ter. E ele então é um administrador. Se ele não administra direito, ele perde a capacidade de ter. E é bem sério assim, que assemelha-se a um profissional que tem um emprego e ele descuidou, perdeu o emprego e então ele vai arrumar um emprego numa condição menor. Porque se ele tivesse qualificando, naquela empresa ele teria sido promovido. E se ele foi substituído, é porque ele desceu o degrau. Agora ele está numa frequência menor, então ele vai procurar um emprego numa frequência menor. Naturalmente, o ganho também será numa frequência menor. Isso é físico. Na nossa vida interna, nós temos um tempo para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E nós podemos fazer o que quisermos deste tempo. Isso é bem interessante, porque um tempo depois nós não temos mais opção. Nos é tirado a possibilidade. Fica bem fácil assim de ir confirmando as habilidades manuais. Se a pessoa aprendeu as habilidades manuais, quando ela se encontrava num período de formação, ela então vai continuar a ter aquelas habilidades. Num período depois, naturalmente já muda, ela já se encontra mais enrijecida. E para muitas habilidades ela não tem mais a capacidade. E é bem importante a pessoa lembrar de como ela precisa de continuar sendo. Todo um instante da nossa vida só tem importância para cada um de nós, como nós nos encontramos com as nossas vibrações. E as vibrações não são problemas, porque se a pessoa faz um movimento, ela então sabe onde se encontra dentro dela aquelas manifestações. Na nossa moradia é igual. Então, se a pessoa tem costume de conviver na sua moradia, de conhecer os itens que tem na sua moradia, ela sabe onde encontra cada item, independente de ter ou não ter a luminosidade.
A pessoa tem o conhecimento daquilo que ela mora, daquilo que ela vive, de como ela organiza. Então nós temos que lembrarmos que nós temos dentro de nós uma complexidade que nós trouxemos de épocas anteriores e que nós adquirimos nessa época. Então a pessoa tem que fazer um trabalho voltando para ela. Qual é a finalidade que ela tem de encontrar-se nessa época na matéria grosseira? Qual o procedimento que ela precisa de continuar tendo para não ser pega de surpresa? Porque as coisas na criação é bem importante assim. Nós não podemos ser pego de surpresa. Os acontecimentos não podem ser imprevisíveis para nós. Nós tínhamos que ter uma sensibilidade bem interna, muito acentuada, para ir nos arrumando, nos sintonizando, como nós somos e como nós pretendemos que tenhamos um futuro melhor. E o futuro tem que ser sempre nesta condição assim, de ter harmonia com o nosso corpo físico. Porque quando falta harmonia no corpo físico é bem interessante. Há um envelhecimento muito rápido, há uma transformação muito rápida na vida da pessoa. E o sofrimento não é mais ou menos, é uma coisa séria. Para ter uma colheita boa, o procedimento que a pessoa precisa de continuar tendo para ela mesma. Então nós temos que lembrarmos assim que no movimento do Natal sempre encontram aqueles que estão acamados e que muitas vezes reclamam da condição em que ele se encontra, que tirou dele a alegria, aquela doença em que ele agora tem. Essas referências a gente conhece. Tem aqueles também que só estão visando o lucro do trabalho que ele tem, do benefício que ele vai colher com os lucros que vai proporcionar a ele. Todos esses são personalidades que nós temos também e a maneira que nós temos para conviver com aquilo que nós temos e a maneira que nós precisamos de desenvolver para melhorar aquilo que nós temos. Então esse trabalho é um trabalho intenso. E nós temos que lembrarmos que a diferença de uma pessoa para outra é como a pessoa se encontra movimentando dentro dela. As limitações externas vão apresentando, mas como a pessoa vai movimentando dentro dela e vai superando as fases. E é bem importante a gente lembrar assim que os movimentos dentro da vida de um adulto, ele vai tendo as etapas. Se ele tem filhos, ele vai observando assim que aquelas etapas no desenvolvimento daquele filho vai apresentando as mudanças. E numa determinada época vai mudando as preocupações que aquele filho vai apresentando. Nós, na nossa vida diária, esse movimento externo que nós fazemos, nós temos que voltar para dentro de nós, de ir observando a finalidade que nós temos e como nós precisamos de melhorar a finalidade da nossa existência. Voltar para a pátria do espírito tem esta condição muito importante. A pessoa tem que conhecer todas as partes que existem dentro dela. Ela é que é responsável por todas as partes. Então o conhecimento, o jeito que a pessoa faz as vibrações dela, essas vibrações a gente sabe assim que existe. Fica bem fácil assim de observar, uma ou outra pessoa fala que sente bem perto de uma outra e outros falam assim que não sente bem perto de uma. Então quer dizer que é o que a pessoa é por dentro que ela está irradiando. E a confirmação dessas irradiações está no preparo do alimento. Então, uma pessoa que faz um preparado, do jeito que é feito aquele preparado, ela não quer auxílio das conhecidas, dos conhecidos, para fazer aquele preparado. Ela sabe que vai alterar as irradiações que ela coloca naquele preparado. Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. A época do Natal é bem importante assim, de saber que o nascimento do Filho de Deus aconteceu para possibilitar que aqueles que apresentavam ainda uma centelha acordada voltar para a pátria do Espírito. A bondade do Criador é desta maneira assim, nos possibilitando. Foi um sacrifício que foi feito para que nós tivéssemos esta condição
E nós tínhamos que lembrarmos assim, que ele não veio para sofrer, ele veio trazendo as informações, as instruções, e que nós é que temos que fazer os movimentos para voltarmos para a pátria do Espírito. E nós temos que lembrarmos assim que as comemorações dessa época do ano, do Natal, não é somente para a comida. Nós tínhamos que lembrarmos que precisaríamos de ter uma comemoração, de lembrar direito dos ensinos. Como nós estamos assimilando os ensinos, de sair desta acomodação assim, porque recebemos uma informação e aquela informação entra como se fosse definida. Quando uma pessoa traz uma informação da vida material, de um fato, de um trabalho, de um acontecimento, aquele que está desperto pergunta como ele soube desta informação. É uma informação bem precisa e aquele que está desperto sabe que se precisa de ter uma fonte segura, se ele quiser falar sobre aquilo. Então ele pergunta onde a pessoa trouxe essa informação. Para os ensinos, nós tínhamos que fazer esse trabalho de verificar, porque a esperança de uma pessoa se encontra nos ensinos. Fica bem fácil assim da gente ir observando da convicção que uma pessoa tem quando ela precisa. E uma convicção, ela se encontra bem segura dentro dela, é uma transformação. Então, independente do que vai acontecer com a pessoa, mas a confiança que ela tem nos ensinos possibilita ela realizar aquilo que ela precisa. Naturalidade, essa confirmação, essa coisa muito boa assim, segurança interna. Então, voltar para a pátria do Espírito não é mais ou menos. Temos que lembrarmos assim, que independente daquilo que apresenta na nossa vida, voltar para a pátria do Espírito tem que ter aquela coragem de ter o movimento, de enfrentar. Então, as coisas que apresentam, nós temos que ter um saber, temos que ter a confiança. Cada pessoa tem essa condição bem importante no seu sangue, porque muitas pessoas vão para outras localidades e muitos que se encontram têm no seu sangue o sangue daqueles que vieram para aquela localidade. Então, essa coragem, esse discernimento, essa vontade boa de sempre sermos para os ensinos, temos que nos tornarmos assim também, ser. Então, sair do morno. E nós não podemos assim achar que as coisas serão difíceis. Serão difíceis se a pessoa ficar mais acomodada. No caso daquela pessoa que está atravessando aquele rio com aquela correnteza, ele tem que lembrar assim que ele precisa de continuar fazendo os movimentos e se ele parar, ele volta para o estágio anterior. Então a pessoa, por ter adquirido algumas informações, não pode descuidar, porque aquelas informações não entrou dentro dela e ela não teve uma transformação. Fica bem fácil assim da gente ir observando um professor na sala de aula, tem aquelas informações. E quando pergunta a ele sobre o aprofundamento daquelas informações que ele está transmitindo, ele fala que precisa de verificar. Então ele tem, no momento, somente aquilo que tem no currículo escolar. Para a nossa vida diária, para o nosso social, nós temos que sair desta condição. Independente da época em que nós nos encontramos, nós temos que ter a capacidade de ter o aprofundamento. E esse aprofundamento é que nos possibilita a segurança, porque nós nos encontramos no movimento, e esse movimento é aquela condição muito importante que não tem dificuldades. Na vida externa nossa de sobrevivência, a gente vai observando aqueles que têm as responsabilidades para fazer a manutenção do lar, para fazer a manutenção dos filhos, para manter aquele trabalho, não tem tempo ruim. Então a gente vai observando assim, de conhecimento de todos, que pode estar chovendo muito, mas chegou a hora da pessoa sair para o seu trabalho devido ao fato que ela tem que marcar o ponto, ela sai, independente de como ela vai chegar no seu trabalho, ela sai da sua moradia e vai até o seu trabalho. Então esses esforços físicos assim de fora é bem simples,
mas não dá para a pessoa aquilo que ela precisa num período seguinte da sua vida, que é quando ela passa a conviver mais com ela mesma. Então, o que dá essa condição para a pessoa é como ela conhece os ensinos, como ela estuda o livro Na Luz da Verdade, como ela vai melhorando-se. Para as coisas externas, nós temos muitas referências e somos muito cuidadosos, que é o caso daquele documento, e a pessoa procura ter o conhecimento daquele documento para poder assiná-lo. Que é o caso daquele que precisa de marcar o ponto para entrar no seu trabalho, independente de como se encontra no momento de sair da sua moradia, a pessoa sai e ela vai fazer aquela função. Para a vida nossa, que é muito mais substanciosa e que nos possibilita uma condição de ter uma transformação, tornarmos um dos escolhidos. Então, aquela referência muito importante assim, para os seus, o Senhor ensina durante o sono, quer dizer que aqueles escolhidos, e fica bem fácil assim de uma ou outra pessoa ter tido muita clareza durante o período em que seu corpo de matéria grosseira repousava. Então essa clareza fica muito importante assim para a vida daquela pessoa. E a única maneira de continuarmos tendo a clareza é continuar estudando o livro Na Luz da Verdade e de continuar fazendo o esforço, de continuar movimentando. Então o alvo sempre vai existir, mas a maneira que nós vamos determinando, porque um alvo, ele se encontra lá. Como a pessoa faz para alcançar esse alvo? E nós sabemos assim que é um período de uma existência, a pessoa vai delineando. Então, um período de uma existência não é suficiente para termos um aprimoramento. Sons natalinos vibram exortadoramente pelo universo. Nossa vida tem que lembrar assim, temos que sair da condição que apresenta as acomodações. Temos que sair das condições que nos apresenta aquela condição de sermos lembrados pelas considerações externas. As lembranças precisam de serem naquela condição de nos tornarmos numa condição interna. Temos que lembrarmos assim, que as coisas do raciocínio são limitadas. E elas têm um tempo. E é bem interessante porque as coisas do raciocínio vão apresentando e uma pessoa que conseguiu algo pelo raciocínio, ele é lembrado muito tempo depois. Só que não tem valor. E a diversidade das coisas da natureza, então nós temos que lembrarmos que cada espírito humano tem uma cor, tem uma vibração e tem uma importância. Cada um é responsável por ele mesmo. E que durante um tempo nós sempre estamos envolvidos com as coisas que nos apresentam, mas que nós tínhamos que nos tornarmos qualificados, independente de qualquer coisa, para as coisas da vida espiritual. E as transformações que existem são imediatas. Para uma transformação é a vida toda. Voltar para a pátria do espírito é um trabalho individual. Aquele que está esforçando, ele tem que lembrar que o esforço não pode ser por um período, é a vida toda. Se a pessoa quiser continuar sendo considerada, ela precisa de continuar fazendo um trabalho interno para continuar merecendo a consideração. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição, de ir fazendo uma observação, de ir nos possibilitando uma condição de sempre alinharmos. Como é possível voltar para a pátria do espírito? Como é possível continuar tendo o movimento e continuar com aquela condição muito importante de continuar tendo a coragem? Toda época a pessoa tem que lembrar que ela é responsável por ela mesma e que todo um esforço é ela que tem que dedicar. Um auxílio sempre tem que ser através da luz. Quando apresenta uma limitação, ela que tem que procurar resolver aquela limitação que está apresentando. Estuda o livro Na Luz da Verdade.